Depois dessa digressão, nós vamos voltar lá ao texto do Thomas Bonitti, certo? Então, o Thomas Bonitti ele vai dizer que é com Said, Edvar Said, que teríamos a disciplina do pós-colonialismo dentro da academia, com a publicação do livro chamado Orientalismo, que é de 1978. Então, só para vocês fazerem aí uma espécie de arranjo, de associação entre as coisas, né? Então, quer dizer, a disciplina ou a teoria pós-colonial, ela surge aí a partir da década de 70. Mas a literatura pós-colonial, ela é anterior, né, à teoria. Né? E vai ser justamente essa literatura que vai dar base para a teoria. Então, isso é importante. Não é a teoria que surge, depois surge a literatura. Não, é a literatura surge antes. É na imaginação que surge tudo isso. E aí depois os teóricos é que eles equacionam isso, eles plasmam isso numa teoria, certo? Os estudos pós-coloniais se consolidam depois, aí já seguindo o Bonitti, né, em 1989, né, com aquele livro do Bill Ashcroft, Garrett Griffiths e Ellen Tiffin, né? São estudiosos australianos, né? Com aquele livro chamado The Empire, né? E aí, tem um trecho aqui que eu gostaria até de ler para vocês, que está neste artigo, que diz o seguinte: a grande extensão e duração do Império Europeu e sua desintegração depois da Segunda Guerra Mundial levaram ao grande interesse atual pela literatura e crítica pós-colonial. Por que o autor faz essa citação? Por quê? Porque, na verdade, o Império Europeu, né, que a gente chama de Império Europeu, ele começa a se enfraquecer e a entrar em decadência com o final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, os europeus dominavam cerca de 2/3 do planeta. Mais ou menos aí 80% do planeta era dominado pelos europeus, era território europeu, entende? Então, vejam como que eles perdem, através da Segunda Guerra Mundial, esses territórios, não é? Por quê? Porque vai começar um processo de independência desses países, onde a força colonial começa a perder, a entrar em decadência, né? A perder força. E tem uma outra característica também muito interessante, né? Sobre esse processo de descolonização ou de independências na África, é que, em parte, a razão disso tudo foi também europeia. Né? Como os europeus eles estavam naquela situação de derrota acachapante frente aos nazistas, né? Eles estavam se sucumbindo, né, frente aos alemães, eles precisavam, então, reunir um exército bastante grande para combater para eles, um exército de procuração. Então, eles prometeram, por exemplo, a cidadania francesa, no caso da França, né, para aqueles territórios colonizados por eles. Olha, se você for combatente francês, né, vocês vão, no final, né, ganhar a cidadania francesa. Então, os senegaleses, eles foram, de alguma maneira, requisitados, né, para formar um exército para lutar contra os nazistas, ou os aliados deles, né? Isso, de fato, aconteceu. E aí, uma outra característica também é que nesses exércitos, né, coloniais, né, os próprios negros da África começaram a ter contatos com outros negros de regiões diferentes, né? E aí eles começaram a perceber que o tratamento colonial era opressivo tanto quanto numa região quanto na outra. Foi aí que eles começaram a perceber, então, um certo sentimento de panafricanismo,
de que eles são uma nação apenas, que são africanos. Então, a ideia de africano, ela surge através dessa inserção, não é, dos africanos, né, que a gente, né, como a gente não tem outro nome, né, desses indivíduos da África, desse continente grande, que eles chamaram de África, né, nos exércitos europeus, né? E aí, depois do final da Segunda Guerra Mundial, esses exércitos africanos, eles não conseguem a cidadania europeia, eles são enganados. Então, existe um sentimento muito, vamos dizer assim, de amargura por parte dos africanos de não ter sido reconhecidos ou de os europeus terem o enganado, assim, os enganados novamente. Então, quer dizer, isso fez com que eles começassem, então, a pensar com mais força a sua libertação. E uma outra característica, até então, os africanos, eles não tinham a expertise militar, né? Eles até pensavam em conquistar a liberdade, mas com qual arma? Quais armas? Como que a gente vai fazer isso? A gente não tem treinamento. Da onde que a gente vai tirar esse dinheiro para poder buscar esse processo de libertação? Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, fica mais fácil. Por quê? Porque muitos desses soldados rejeitados, vamos dizer assim, eles passam para as filas, né, dos exércitos africanos rebeldes, ou que vão sustentar, né, um processo de libertação através das armas. Então, isso é muito interessante. Né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Então, vamos continuar, certo? Então, continuando, a gente percebe o seguinte, que para a gente não ficar muito delongando sobre esses assuntos, vamos fincar mais o pé no texto do Bonite. Então, ele vai propor o seguinte, que é melhor, então, discutir alguns conceitos fundamentais da teoria pós-colonial. Antes de falar de teoria pós-colonial, é preciso ter uma ideia do que é colonial ou colonialismo. Então, o primeiro tópico dele é sobre o que é colonialismo, né? Então, vamos ver, então, o que é colonialismo, né? Colonialismo é um modo, quer dizer, de submissão através de um outro povo, né, militar, econômico, institucional e cultural, né? Isso é colonialismo, certo? Então, estudar o pós-colonialismo é também um modo de entender o colonialismo europeu, um modo diferente de colonização. Porque muitas sociedades anteriores à colonização europeia, elas existiram. Uma coisa é você ser dominado por um povo estrangeiro, e outra coisa é você ser colonizado por um povo estrangeiro. São coisas distintas, embora muito próximas. Por exemplo, eu posso ser dominado por um povo, mas não deixar a minha cultura de lado, as minhas decisões locais de lado, minhas decisões políticas. Eu posso ter liberdade de ir e vir, ou pensar uma comunidade de acordo com as minhas tradições. Mesmo assim, né, eu posso fazer parte de uma comunidade que seja dominada por outro povo, que eu tenha que pagar impostos por causa disso, né? Eu tenho que dar economicamente eu preciso bancar esse outro povo, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de dominação era o que mais existia, né? Que era mais ou menos assim, né? A dominação romana, por exemplo, né? Em grande parte, né? Eles não estavam preocupados com a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de organizar a sua família, né? Eles só queriam saber dos impostos, né? Eles passavam para recolher esses impostos. Agora, a colonização é diferente. Além de você ser dominado, há uma intervenção no seu modo de ser, no seu modo de pensar, né?
Então, quer dizer, há uma colonização aí da sua subjetividade, há uma colonização da maneira de você pensar as coisas, né? E há uma colonização de poder também, né? Então, quer dizer, você não pode discursar politicamente determinadas coisas porque não é do interesse deles, né? Então, quer dizer, isso é colonização, né? E é diferente dos outros modos de dominação. Então, lá na página 2 do PDF, a gente pode encontrar a seguinte passagem, né? Veja se vocês encontram. A diferença entre a colonização antiga e a capitalista na modernidade consiste no fato que essa não exige apenas tributos, bens e riquezas dos países conquistados, mas reestruturava as economias dos países colonizados de tal modo que o relacionamento entre o colonizador e o colonizado interferiu no intercâmbio de recursos materiais e humanos trocados entre ambos. Fecham aspas. Está lá na página 2 do PDF. Então, vocês entenderam a diferença, né, entre o que é colonialismo de outras formas de dominação? Quer dizer, ficou mais claro agora? Outra coisa também, que é importante dizer. Quem eram os europeus antes da colonização? Quando que começa a colonização? Bom, a colonização começa lá cerca de 1400, no finalzinho de 1400, né? Quando os portugueses chegam na África, por exemplo, né? Quem eram os portugueses? Ou quem eram os europeus? Os europeus, né, eles não tinham um projeto, né, de poder no mundo, né? Eles viviam em situações de guerra e muitas vezes passavam fome. As cruzadas demonstravam isso, de que eles tinham muitas dificuldades, né? Eles foram invadidos, inclusive, pelos islâmicos, né? A Península Ibérica, por um período, passou sob o poder dos islâmicos, né? Então, os europeus, eles não tinham essa força toda que passaram a ter, né? Mas só que eles conseguiram muitos avanços a partir do Renascimento e o Iluminismo, criando um projeto de modernidade, né? Criando uma ideia de Estado, de nação, e depois, né, uma economia, né, que satisfazesse esse espírito de nação que eles queriam, não só para si, mas também uma nação, um espírito de modernidade que pudesse avançar para o mundo todo. Então, foi aí que eles foram conquistando cada vez mais poder, né? Então, é importante isso, porque antes disso, os europeus, eles não tinham essa força toda, né? Depois nós temos lá no texto o tópico, o pós-colonialismo, né? Diante dos vários modos de entendimento sobre o termo pós-colonialismo, Bonite entende que o pós-colonialismo é uma praxis social, política, econômica e cultural, objetivando a resposta e a resistência ao colonialismo, tomando no sentido mais abrangente possível. Isso está lá na página 2 do PDF aí de vocês, né? E aí ele vai citar 3 tipos de colonialismo, né? Ele vai dizer que... Aliás, desculpa. Ele vai citar 3 tipos, ou 3 acepções de pós-colonial, né? A primeira acepção de pós-colonial, que é sobre o debate sobre as ex-colônias e a sua dominação, versa um arquivo temporal. Eu acho que eu vou resumir isso, né? Na verdade, ele quebra a ideia de pós-colonial em 2 partes. Assim, olha, existe um arquivo temporal, que seria mais ou menos assim, uma cronologia dos eventos que levaram à pós-colonialidade, né? E um arquivo ideológico, vamos dizer assim, que é mais ou menos assim, independentemente do momento cronológico que você tem, né, existe uma espécie de espírito de contestação, né, local que
vai fazer com que a gente possa dizer que isso seja pós-colonial. Portanto, toda a resistência, né, ao programa colonial, o neocolonial, hoje, por exemplo, é uma atitude pós-colonial, do ponto de vista ideológico. Não é? Mas, do ponto de vista cronológico, o pós-colonial seria tão somente aquela literatura que surge depois da colônia. Então, isso provoca uma confusão de entendimento sobre as coisas, não é? Muito grande. E existem outras acepções também, não é? Pós-colonial como uma espécie de angústia do deslocamento cultural e movimentação diaspórica, não é? Então, todo sujeito que se sente de alguma maneira desenraizado, deslocado, né, por conta de um movimento diaspórico, sendo esse movimento espontâneo, voluntário ou não, você está, de alguma maneira, nessa situação pós-colonial. Né? E aí ele vai falando de várias maneiras que a gente pode pensar essa ideia de pós-colonial. Né? O que mais nos interessa é justamente pegar os principais termos, pelo menos nesse momento, e tentar discutir esses termos e entendê-los melhor. Né? E aí que pode ser mais útil para a gente, uma vez que o nosso objetivo, o objetivo do curso, não é só buscar uma aproximação sua com a teoria pós-colonial, mas é também fazer com que você possa ter instrumentos capazes de poder discutir qualquer literatura, seja ela inglesa, seja ela de expressão francesa ou de língua portuguesa, que esteja nesse universo dessa situação pós-colonial. Carol vai dizer alguma coisa? Não? Tá beleza? Então tá. Agora eu vou tomar um pouquinho de água. O Silvio quer falar, Sebastião. Estão me ouvindo? Estou. Ok, é porque eu não tinha usado esse microfone aqui ainda, desse fone. Em relação à literatura, Sebastião, você estava falando e eu estava recordando de dois romances assim que me chamam muita atenção e de que eu gosto muito e que trazem de uma maneira muito forte essa questão do colonialismo, dessa presença do colonialismo. Um que é Jack, Bom Dia Camaradas, é um romance de que eu gosto muito e como ele traz figuras que tentam resgatar esse modo colonial, né, como a figura do camarada Antônio, que todo o tempo ele fica fazendo essa rememoração de como era no tempo dos portugueses, né? E enquanto o menino narrador, ele tenta questionar, fazer o camarada Antônio refletir sobre essa colonização, né? O que ela tinha de negativo e o que seria positivo ser independente, né? Naquele momento. E aí diz respeito à questão da colonização portuguesa. E o Hibisco Roxo, né, de Chimamanda Adichie, em que a menina, ela vai na sua narração, na sua história, né, não a menina narra, mas a narração da história da menina nos faz mostrar a força dessa colonização inglesa, né, de modo que a religião, né, na família do Eugênio é uma coisa assim fortíssima, né? Ele critica, quer dizer, ele se vira as costas ao pai porque o pai não quer se converter, né, ao cristianismo. Então a gente vê assim duas narrativas que trazem uma força muito grande desse poder do colonial, né? E com personagens
que poderiam representar muito bem muitas das pessoas que vivem essa força do colonial, que aceitam, que concordam, que defendem, inclusive, né, essa força Sim, do colonial. Então, a literatura, como você colocou, ela sempre vem à frente, né? Depois é que nós vamos percebendo esses questionamentos que ela levanta, né? Então, era só um comentário assim, mais a título de ilustração, né, das isso. leituras literárias. Em outros contextos, mais contextos ainda pós-coloniais, nós podemos encontrar, né, essas situações da vida pós-colonial, né? E essas situações, muitas vezes, são colocadas através de um narrador, entre aspas, ingênuo, como uma criança, entende? E todas as vezes, ou pelo menos eu vejo isso nos romances, na literatura de um modo geral pós-colonial, e o próprio Baba diz isso, que os estereótipos, as construções do outro, são as mais grotescas possíveis. É um mundo infantilizado. Por exemplo, quando se discute, por exemplo, no Brasil, né, esquerda, direita, é uma coisa infantil isso, né? E isso está presente em todos os países ou territórios onde houve colonização, né? Nós vivemos um estado psicológico pré-adulto. A gente não chegou ainda ao amadurecimento, né? Isso é efeito do processo da colonização, né? E a gente vai encontrar muito bem isso no livro Bom Dia, Camaradas, lá de John Jacques, né? Através do olhar da criança, a gente vai percebendo todas as polarizações, né? A tia, né? Como que ela vê as coisas, né? Se apoia mais a posição do governo ou a posição dos cubanos, né? Também que aparece muito ali, entende? Então, e ao mesmo tempo é uma coisa rica, maravilhosa, porque a visão de uma criança passa por várias peripécias, várias coisas, né? Típicas de criança, né? Então, é muito interessante. Quer dizer, o escritor, ele te insere nesse universo pós-colonial, mas não como uma criação pura e simples, mas simplesmente ele consegue abrir os nossos olhos para essa relação, não é? Que a gente vive no cotidiano e muitas vezes a gente não percebe, não é? Então, muito bem. A teoria pós-colonial, ela é muito interessante. Professor, Oi? um segundo só para eu unir uns fios desencapados aqui. Nós temos o lugar pós-colonial, que muitas vezes é lugar nenhum. É um lugar que... É um entre-lugar. Sim, sim. E o que seria a condição pós-colonial? Nossa, precisa uma pergunta difícil, hein? A condição... Porque muitas vezes, às vezes eu estou lendo e vejo que as pessoas, alguns estudiosos, eles não colocam um lugar pós-colonial, mas uma condição. Isso, exatamente. Então, situação pós-colonial, né? Como? Às vezes coloca condição ou situação pós-colonial, né? Seria a mesma coisa, então? Esse lugar, essa condição? Vamos dizer assim, é um local, na verdade, né? Em que há uma espécie de deslizamento de sentido. Vamos dizer assim, quando o inglês está nesse território pós-colonial, né, há uma espécie de mudança psicológica nele quando ele está ali naquele território. Por exemplo, ele nunca gostou de falar das suas tradições inglesas. Sempre achou uma babaquice, entendeu? Ser inglês, não é? Mas quando ele está num país colonizado pelos ingleses, aí vem toda aquela identidade, aquela defesa, né, da nacionalidade inglesa, das tradições. Então, aí ele já está numa situação pós-colonial, você está entendendo? Uma espécie de desregramento, de mudança psicológica, que em determinados casos chega até a esquizofrenia, entende? Né? De querer violentar o outro, de criar um personagem, vamos dizer assim, que ele nunca foi, né? Para defender uma determinada cultura. Por quê? Porque diz, o Baba também ele nos fornece também alguma explicação nesse sentido.
Porque muitas vezes esse inglês, que é gente boa lá na Inglaterra, mas quando chega lá nas colônias, ele quer ser herói, ele quer ser mais que os outros, segundo Baba, isso aí é fruto também do medo. Medo diante do outro, entende? Que é um problema dele, de identidade, entende? Mas nos contextos pós-coloniais, isso vai ser uma espécie de regra, entendeu? Por isso que a gente vive essa situação de infantilidade, vamos dizer assim, psicológica o tempo todo, não é? Portanto, ninguém passa a ter uma identidade fixa. Pelo contrário, a identidade, ela sempre é algo que falta, é algo que se completa, é algo que é deslocado, né? Então, essa situação pós-colonial reflete muito essa situação desse sujeito deslocado.